consolação e exortação da tua igreja. Faça uso da tua igreja, meu Pai. Cada um possa vir a tua presença e glorificar esta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por sua rica graça, pela sua misericórdia, seja bem de geração a geração, e que nos permitiu chegarmos aqui nesta noite. Abra sua Bíblia, se vai demorar. 2 Samuel, capítulo número 21. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo número 21, apenas o verso número 7, para a nossa meditação desta noite. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo número 21, verso número 7. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim na minha versão: porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se quiser uma alegria poder participar com as mãos deste último culto de varões do ano, dentro da alegria de poder compartilhar com os irmãos uma palavra, nesta ocasião quero agradecer a Deus pela oportunidade e pelo privilégio de estar mais uma vez na sua presença. Gratidão ao nosso pastor Elias, pelo continuar abençoando o Senhor, a nossa casa, em nome de Jesus. Nosso amigo presbítero Elias, Deus abençoe, juntamente com a irmã Daiane, e os seus filhos, em nome de Jesus. Os demais amigos, que Deus continue abençoando. Nosso querido irmão, Deus abençoe a Micaela, sua casa, pessoas por quem nós temos carinho. Deus continue abençoando a cada um de nós. Irmãos, antes que eu entre no texto que nós lemos, deixa eu só fazer um anúncio aqui para os irmãos. Esse final de ano, o Senhor nos agraciou, nos surpreendeu, a mim, a minha esposa, a minha filha, e na reta final, Deus nos presenteou e nos deu uma oportunidade. Nós não estávamos esperando, mas o Senhor nos permitiu alcançarmos um objetivo que eu já tinha há alguns anos, que era poder, está em andamento ainda, está em processo, de podermos abrir um negócio próprio. Então, nessa proposta, algo que eu gosto muito, quem me conhece sabe, é de ler livros. Então, nessa perspectiva, agora no finalzinho do ano, Deus nos concedeu a oportunidade de ter livros para vender. Então, nesta ocasião, eu pedi permissão ao pastor para fazê-lo, ele me concedeu. Ali, logo após o culto, eu trouxe no carro ali uma mala pequena, temos poucos livros, mas os irmãos que gostam, que se interessam, que querem crescer na graça e no conhecimento, se quiser passar já com a minha esposa ali, tá? Os irmãos olhadas, temos livros e tem ensinando para namorar uma vida só. Então, se for o agrado dos irmãos, os irmãos sejam abençoados através da leitura. Amém, irmão? Amém. Vamos para o texto agora? Bom, o texto que nós temos nos fala da vida de um homem muito conhecido no nosso cenário, que é Mefibosete, alguém descendente de uma família real, mas que nesta ocasião dependeu de um favor. E quando nós olhamos ao início do capítulo número 21, nós vemos que ele nos abre falando sobre um período de fome. E esta fome, segundo o texto, durou aproximadamente 3 anos. Só que eu quero chamar a sua atenção porque eu estou falando, irmãos, de ninguém mais, ninguém menos do que Davi. Estou falando do homem segundo o coração de Deus. Estou falando de alguém que tinha intimidade com Deus, que sabia quem era Deus, que vivia com Deus, que foi lembrado por Deus, de alguém que tinha comunhão com Deus, de alguém que cantava para Deus. Mas nesta ocasião, ele mostra
ser humano, todos nós somos falhos. Por que eu começo com essa afirmação? Que a Bíblia diz que levou 3 anos para Davi consultar ao Senhor. No primeiro ano, ele viu aquela seca como algo normal, que já não era normal, não era hábito de acontecer. Mas no primeiro ano passa, talvez eles pensassem que era uma mudança climática. O segundo ano passa, eles não são ouvidos a tomar nenhuma providência. Mas no terceiro ano parece que cai a ficha de Davi, e Davi diz: opa, isso aí pode ser espiritual. Pode ser alguma coisa que Deus tenha feito para nos trazer de volta para Ele. Então, depois de 3 anos, Davi faz o quê? Consulta ao Senhor. Já nessa primeira palavra de introdução, me veio uma reflexão na mente. Quanto tempo nós vamos demorar sofrendo até que nós recorramos a Deus? Quanto tempo nós vamos deixar as aflições nos perturbar até que nós corramos a Deus? Porque é fato, na época da aflição você se lembra de amigo, lembra da família, lembra do vizinho, lembra de um colega, lembra de qualquer um. E muitas vezes a gente tem tendência de colocar Deus de lado. Muitas vezes nós priorizamos a ajuda da terra e esquecemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Só que a Bíblia nos diz que quando ele vai até o Senhor, ele obtém uma resposta. É por isso que eu olho para a Bíblia e eu vejo que havia uma necessidade de ele correr o Senhor no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano daquela seca, mas ele não fez. Aí me veio a memória do outro personagem, lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela está há 12 anos sangrando. Ela corre para o médico, corre para o outro, corre para o outro, corre para o outro. Ninguém dá solução para ela. Mas no dia que ela chegou diante de Jesus, que ela tocou, nunca mais ela sangrou. Por quê? Porque ao tocar em Jesus, Jesus disse: saiu o poder de mim e alcançou a tua enfermidade. Quando nós vamos a Jesus, você pode sempre uma coisa: Jesus sempre tem a solução para o teu problema. Alguém pode olhar e dizer: mas para o médico não tem jeito, mas para o macumbeiro não tem jeito, mas para o vizinho não tem jeito. Mas Jesus sempre dá jeito na nossa vida. Então ele demora, mas 3 anos depois ele vai até Deus. E como sempre, Deus tem sempre uma orientação para o seu servo. Dentro dessa busca, o Senhor, a Bíblia diz que ele descobriu a causa do problema. Qual é a causa? É que Saul, ele tinha tentado exterminar os gibeonitas. Gibeonitas, você encontra essa história da aliança de Gibeon com Israel em Josué capítulo 9. Quando eles se disfarçam de alguém que estava vindo de longe, e eles então selam uma aliança com o povo de Israel. Detalhe, é que esse povo era povo amorreu. A ordem de Deus era: expulsem os amorreus. Mas eles, por não consultarem ao Senhor, fizeram uma aliança com quem não era para fazer. Mas Deus é Deus que respeita a aliança. Já que vocês fecharam a aliança, agora se virem e cuide deles. Bom, o tempo se passa e agora Israel tem um rei. Lembre-se que até aqui Israel tinha conquistadores, até aqui Israel teve juízes, até aqui Israel teve libertadores, mas nunca um rei. O primeiro rei quem é? É Saul. E a Bíblia nos mostra que quando Saul então toma posse do reino, então ele faz de tudo para aniquilar qualquer ameaça ao seu trono. Agora, não há um texto que nos mostre que Saul tentou acabar com a raça dos gibeonitas. Mas ainda assim, é um fato que ele tentou. E a Bíblia diz que por causa disso, Deus cerrou o céu. Houve uma seca, houve uma fome. Por quê? Porque Deus respeita a aliança. Agora, por que Saul fez o que fez? Além de ser costume dos reis, ele tinha medo de perder o seu lugar. Lembre-se que ele virou-se contra Davi, o seu próprio genro, para não perder a cadeira. Porque sempre assim, quem tem medo de perder a cadeira, elimina até aqueles com quem ele tem aliança. Pode ser amigo, pode ser da família. Mas se o trono é mais valoroso do que você, então não importa o grau de amizade que nós temos. O que importa para mim
passou, mas agora Deus vai tratar com o povo. A palavra de Deus é o seguinte, ó, a fome, Davi, a seca é por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Note que o problema não está só em Saul, é quem acompanha ele, é quem está junto com ele, é quem veio dele, continua no mesmo caminho. Porque uma coisa é o que meu pai faz, mas eu não preciso fazer o que meu pai faz. Eu não preciso fazer o que minha mãe faz. Se é errado, não preciso. O problema é que a casa seguiu o mesmo caminho, o mesmo traço do rei Saul. Então Deus falou, agora está na hora de tratar com ele. Agora, isso aqui me trouxe uma aplicação. Qual é? Deus nunca vai deixar o pecado passar impune. Pode passar o tempo que for, pode passar décadas, centenas, milênios, mas Deus sempre vai tratar com a alma que cometeu o pecado sobre ele. O povo errou, o povo pecou, e o povo pensou, se não cobrou na época de Saul, morreu aqui. Deus vem no tempo de Davi e começa a cobrar dívida antiga. Agora o que me chama a atenção é que isso aqui não era sacrifício para o Senhor, porque Deus nunca aceitou sacrifício humano. O que esse povo queria então? Vingança. O povo foi atrás de justiça com as próprias mãos. E Davi, para sanar o problema, Davi falou o quê? Eu não mato, porque eu sei que Deus não me deu ordem para matar, mas eu entrego para quem mata. Eu não sujo a minha mão de sangue, porque para mim eles são inocentes, não me fizeram nada. Mas se causou problema para vocês, está aqui, ó. A Bíblia diz que o pedido deles é me dar 7 descendentes de Saul. Eu quero 7 deles. Aí entra o texto que nós temos. Porém, o rei poupou a Mefibosete. Note que antes dele falar de quem ele vai entregar, o autor está dizendo de quem ele poupou. E quem ele poupou? Ninguém mais, ninguém menos do que Mefibosete, que era neto de Saul, filho de Jonas. Agora, onde nós achamos a história dele? A primeira menção desse nome está no capítulo 4, verso número 4. A Bíblia nos mostra por que ele era quem ele era. O texto diz que depois que Saul foi morto juntamente com seus filhos, e agora o texto está falando de Isbosete, o penúltimo dos sobreviventes da casa de Saul. A Bíblia nos diz que ele também foi assassinado. Então o texto aqui é parentético. O que é isso? Está entre parênteses, porque está falando de Isbosete, mas ele dá uma pausa para falar que havia um que não tinha condição de ser rei. Quem era? Isbosete. Por que ele não tinha condição? A Bíblia diz que quando Saul foi derrotado juntamente com a sua casa, o texto diz que a ama vai fugir de casa, porque ela sabia, se eles foram derrotados, eles vão entrar aqui no povo de Israel e vai querer exterminar todo mundo. Vamos fazer o quê? Vamos fugir para poupar comida. Só que o texto diz que nessa pressa dela de guardar o menino em saúde e vida, ela tropeça, cai, o menino quebra as duas pernas, ou os dois pés. Resultado, nunca mais ele poderia ser rei. Porque o texto dizia, a ordem levítica era essa, não poderia ser rei. Tinha defeito, tinha problema, nunca vai chegar onde deveria chegar. Tinha potencial para coisa grande, mas por causa desse defeito não chega. Aí o texto é claro em dizer, era coxo de ambos os pés. Mas no capítulo 9, a história muda, o cenário muda. Por quê? Porque Davi agora já é um rei, já é estabelecido no seu reinado, ele já tinha paz de todos os lados. O que ele vai fazer? Ficar no conforto? Não. A Bíblia diz que no tempo da paz, ele se lembra da aliança que ele tinha com Jonas. Lembre-se que lá no campo, eles fizeram uma aliança. Se eu morrer, tu cuida da minha casa. Mas se tu morrer, eu cuido da tua casa. Bom, a aliança foi feita, foi firmada, e Davi levava a aliança a sério, porque o homem morreu. Passou o tempo, mas Mefibosete foi lembrado pelo rei. Glória a Deus. A palavra dele é, porventura, alguém da casa de Jonatas, para que eu possa honrar a memória do meu amigo? Aí a Bíblia diz que alguém levantou e falou assim, ó, tem um servo da casa de Saul que ainda está lá. Quem é? Ziba, manda trazê-lo. A Bíblia diz que quando Ziba chega diante dele, a pergunta do rei é a mesma. Há alguém da parentela de Jonatas para que eu possa honrar? Olha só a resposta
Ziba, porque Ziba é um servo péssimo, mau. A resposta dele é: há alguém, meu Senhor. Quem é? Mefibosete, aleijado. Você conhece alguém como Ziba? E você pergunta sobre a pessoa, ele nunca fala sobre a pessoa, só sobre o defeito da pessoa. Já viu? Você vai perguntar para a pessoa, ele não vai falar que a pessoa fez algo de bom, não. Ele só fala do que há de ruim na pessoa. Ficou, caiu, adulterou, fornicou, bebeu, cheirou, fumou, fez tudo de ruim, mas ele não sabe falar nada de bom que há na pessoa. Esse é Ziba. Por quê? Porque na verdade ele tem prazer em servir o seu Senhor. O que ele quer? Tomar o lugar do seu Senhor. Aí o texto diz que ele fala: tem Mefibosete, mas eu não sei o que o Senhor pensa fazer, porque ele não serve para nada, é um inútil, está quebrado, é aleijado de ambos os pés. Mas a ordem do rei é: vai lá e traz ele na minha presença, porque a partir de hoje ele não vive mais em Lodebar, a partir de hoje ele não depende mais do favor de Maqui. Da onde ele vai sentar na minha mesa e vai comer junto. Eu vim para te dizer nesse último ano que você foi resgatado, mas não é pelo presidente, não é pelo imperador, não é pelo rei, quem é? É pelo rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia, Deus. Ele nunca poderia assumir o lugar do rei. Por quê? Porque ele caiu. Por quê? Porque ele é inapto para o rei. Por quê? Porque ele é inútil para o rei. Por quê? Porque ele não pode guerrear. Por quê? Porque a lei não permite sentar lá no reino. Ele não pode. Mas quem está dando a ordem é o rei. Se o rei falou, ninguém pode contestar. Agora eu quero que você transfira a história de Mefibosete para nós mesmos. Olha para você, que durante esse ano você tropeçou, que durante esse ano você caiu, que durante esse ano alguém apontou na tua cara e falou: tu nunca mais sobe lá, tu nunca mais prega, tu nunca mais canta, tu nunca mais volta ao estado original, mas você venceu o limite, você venceu a sua limitação, você venceu os seus defeitos e hoje se assenta na mesa com o rei. Porque se fosse o servo de confiança, o rei pode tirar. Se fosse um soldado, o rei pode tirar. Se fosse até alguém da parentela do rei, o rei pode tirar. Vai ser a última palavra do rei, o que o rei falou está falado e Aleluia, Deus. Eu creio. Bom, o texto diz que És poderoso. agora ele não é mais um menino, ele já é pai, ele já é o chefe da casa. Porque a Bíblia diz no capítulo 9, verso 12, que ele já tinha filho. Então vamos lá, o tempo se passou, a Bíblia não diz a idade dele, mas muito tempo se passou até que chegasse à fase adulta, de 5 anos até que ele tivesse filho. Mas a Bíblia nos mostra que nesse capítulo agora, Davi não está estabelecido como rei. E a pergunta que eu te faço é: como Davi, como você reage quando chega a posições altas? Porque é muito fácil, é muito cômodo para mim eu ter a aliança de cada um de vocês enquanto a minha posição é baixa, enquanto eu dependo de favor, enquanto eu quero ganhar o voto para chegar no reino, enquanto eu quero o seu favor para me ajudar a subir na posição. Mas e quando eu chego lá, será que eu sou grato ou ingrato? Porque o texto me mostra que Davi agiu com gratidão pela vida de Jonatas, mas ele também teve compromisso de honrar a palavra que ele liberou. Bom, resultado, a Bíblia diz então que o homem é transferido, se assenta à mesa do rei, mas isso não é só sobre Mefibosete, é sobre o que Deus fez conosco. Note que não foi Mefibosete que falou: ei, estou aqui, manda notícia para o rei. Não foi Mefibosete que colocou lá no outdoor: procura-se o rei Davi para ele resgatar e cumprir a palavra que ele deu ao meu pai. Quem foi que procurou? O rei. Qual é a ênfase aqui? Não foi você que veio até Deus,
Foi Deus que deu o primeiro passo para eles. Não foi você que teve o desejo e sentiu a vontade de levantar a mão e estar aqui até hoje. Não. Se não fosse a graça, tu não tinha nem essa vontade. Porque a Bíblia diz que a salvação vem do Senhor para nós. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Isto não é nosso, mas é dom de Deus. Para que nenhuma carne se glorie. Mas sabe o que eu acho? Romanos capítulo de número 5, verso 8. Sabe o que Paulo escreveu? Mas Deus prova o seu amor para conosco, quando dando-nos o seu Filho Jesus para morrer por nós. Quando você estava orando de madrugada, quando você estava jejuando, não. Quando tu ainda era pecador, estava lá no bar bebendo cachaça, mas Ele já morreu em teu e no meu favor. A Bíblia me diz em 2 Coríntios 5,19 que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não foi não. Através de Jesus era o próprio Deus que veio na terra para estender a mão e te dizer: você era meu inimigo até hoje, a partir de hoje eu te dou a oportunidade de voltar. Voltar aonde? Voltar para a minha presença. Voltar para a presença. Sentir a minha graça mais uma vez. Louvado e agradecido é o teu nome, Jesus. Não somos nós. É maravilhoso. Foi Ele. Foi Ele quem buscou, foi Ele quem resgatou, foi Ele quem restaurou, foi Ele quem reconciliou-nos consigo dele. Só que o texto nos mostra que o servo entra em cena mais uma vez. Onde? Capítulo de número 16. O que a Bíblia diz lá? Lembra que Davi estava fugindo do seu filho Absalão? Se revoltou contra ele. O Ziba aparece cheio de coisa para ele ir para a guerra. O que o rei deu para ele? O que ele deu para o rei? Deu uma passa, deu vinho para quem estivesse cansado, deu camelo ou jumento para que eles montassem e não se cansassem no meio da viagem. Depois disso tudo, o rei perguntou: o que te trouxe aqui? Rei, eu vim cuidar do senhor e do seu exército. Tá, mas e cadê o teu senhor? Cadê o Mefibosete? Aí ele aproveita da surquinha, ele quer cabelo, pastor. Ele diz o quê? Ah, tu sabe como é que ele é, né? É descendente de Saul. Ele ficou lá porque ele falou: agora na tua fraqueza é a minha oportunidade de voltar a reinar. Quem sabe se Davi agora foi embora, Israel não me restaure a casa que lhe é de direito. Mas isso no passado não existe. Calúnia, difamação. Davi, sem pensar, agiu no impulso, falou o quê? Então as terras que eram dele agora são tudo. Já que ele quer me trair, antes que ele me traia, eu tiro tudo aquilo que ele tem, sem ouvir o outro lado da história. Bom, o tempo se passa, Davi agora está voltando no capítulo 19, de fugir do filho, porque o filho já tinha se morto. Quando Davi volta, quem é que aparece? Mefibosete. Quando Mefibosete aparece diante do rei, ele não aparece com aparência sorridente. Ele aparece contristado. A Bíblia diz que ele não cuidou dos pés, não tomou banho, não se babiou, estava do mesmo jeito desde que o rei partiu. Qual era a situação dele? Mudo. Ele está demonstrando para o rei: eu não estava satisfeito com o senhor sozinho, só que o senhor sabe que eu sou limitado. Eu dependi do meu servo, eu pedi ele para me preparar um jumento. O que ele fez? Preparou e partiu antes que eu pudesse ir. O rei percebeu: opa, tomei uma atitude precipitada. Porque ele me enganou, eu caí na lábia dele, mas agora, Mefibosete, já era. Você vai ser obrigado a dividir as terras com ele. Olha a resposta de Mefibosete: rei, pode dar tudo para ele. Eu não quero terra. Se o Senhor, o rei, meu Senhor, já veio em paz, isso para mim é suficiente. Por quê? Porque ele mentiu e ganhou terra, mas ele nunca vai acertar na mesa como eu me acerto. Sabe o que é? Pode tomar a terra, mas a comunhão não tira. Pode tomar os bens materiais, mas todo dia eu estou na tua presença e ele não pode. Então o teu bem é maior do que ele tem, o teu posse é maior do que ele pode. Onde eu me assento, ele só serve. Então grande sou eu, não é? Olha a palavra que ele dá, irmão. Sabe o que é isso? É o crente que entendeu de onde Deus o tirou. O crente que entendeu de onde
Davi está invadindo o bebê. O bebê era para ter filho. Por quê? Lembra do que eu falei? Todo rei, quando chegava, ele tinha um dever de eliminar as ameaças. Quais eram as ameaças? Matar os descendentes do rei que passou. Lembre-se de 1 Reis 15, 29, quando Baasa chegou no trono de Israel, ele elimina toda a descendência de Jeroboão. Agora, quando ele vem diante do rei, ele vem com esse mesmo temor. É por isso que lá no capítulo 9, verso 7, Davi diz assim: não temas. Significa que ele viu que ele estava apavorado. Veio com medo, está pensando: o rei vai me eliminar, o rei vai acabar comigo, o rei vai extirpar toda a prole do meu avô por causa dos feitos do meu avô. Mas quando ele se encontra com Davi, ele não conheceu o juízo, ele conheceu a misericórdia. Graças a Deus. Sabe o que é que nós merecemos? Juízo, castigo, dor. Mas quando você encontrou Jesus, você não recebeu nada disso. É verdade. É Jesus, conheceu mesmo. Lamentações, capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Graças a Por que ela é a causa de não sermos consumidos? Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todo dia. Imagina toda hora que tu pecasse, tu morresse, tu já não estava mais aqui. Por que você está? Porque a misericórdia do rei te alcançou. Você se aproximou com medo, sou inimigo, sou devedor, não posso estar na presença dele, mas ele te deu uma notícia: vem sem medo, eu não vou te matar, eu vou te restaurar a posição que você nunca deveria ter saído. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque o texto diz que quando ele se apresenta diante do rei, ele percebe que já não teria mais as suas terras, a resposta dele é: Maravilha de que Deus. direito tenho eu de pedir alguma coisa ao rei? Eu sou um cachorro morto. É verdade. Irmão, no Antigo Testamento, o cachorro era inútil, não servia para nada, a não ser para eliminar lixo. Porque o cachorro revirava lixo. Então ele transmitia as escórias, as doenças da época, revirava o lixo. Não era bem visto. Agora, se o cachorro vivo não servia para nada, o cachorro morto serve para quê? Eu estou falando de um príncipe. Eu estou falando de um descendente real. Eu estou falando de alguém que tinha todo o direito legal de habitar no palácio. Mas ele olha para dentro de si e diz assim: eu não sou nada, não mereço nada, não deveria ser nada, eu estou melhor do que eu já deveria estar. Quantos de nós reclamamos porque perdemos o foco de onde saímos, de onde nós estamos hoje? É verdade. Aí qual é a tendência do crente que esquece a obra que Deus fez na vida? Reclamar: poxa, aquela porta não abriu, aquele milagre não aconteceu, aquela situação que eu estava esperando tanto não chegou na minha mão. Você não tem direito de reclamar não, filho, porque tu estava indo para a condenação, ele já te colocou no caminho da salvação. Tu estava indo para a morte, ele te trouxe para a vida. Tu estava descendo as partes mais baixas da terra, mas pela sua misericórdia ele te assentou nas regiões celestiais em Cristo. Então, se você comete, você sabe, a graça me arrancou de onde ninguém poderia me tirar e me colocou junto com ele à mesa. Só que eu vou encerrar agora no texto que nós lemos. Volta aí comigo. Maravilha de Deus. 7, lembra que é de Timóteo, alguém que foi poupado. Só que o termo poupar designa alguém que deveria ser entregue. É verdade. Na listagem humana, ele era o primeiro. Por quê? Tinha gente melhor que ele. É verdade. Tinha gente que conhecia mais que ele. Tinha gente mais influente que ele. Tinha gente que tinha status melhor do que o dele. Tinha gente que tinha um corpo melhor do que o dele. Tinha gente que poderia chegar em lugares maiores do que o dele. Mas antes que alguém chegasse, o rei fez o quê? Pouco. Graças a Deus. O que isso denota foi algo imerecido. É verdade. Não foi pelo que ele tinha para retribuir. Não foi pelo que ele tinha para dar ao rei. Até porque ele não podia dar nada para o rei, nem serviço.
Ele fez justamente por sua bondade e misericórdia. Glória a Deus. Você sabe que se nós recebêssemos o castigo divino, nós não teríamos o direito de estar aqui nessa noite. É verdade. Se nós recebêssemos o que é o nosso justo pagamento, nenhum de nós poderíamos cantar nessa noite. É verdade. Só que acontece uma coisa quando nós somos salvos, que acontece com qualquer um crente. Tem crente verdade em Cristo, que ele é justificado. O que significa justificação? Eu não vou pregar no tempo, calma aí, segura aí. O que é a justificação? Nada mais nada menos do que quando você reconhece Jesus como Salvador, tu pecou até 40 anos. Mas a partir do momento que tu conhece Ele, tua ficha está limpa. Aleluia. É como se você nunca tivesse pecado na vida. Aleluia, Deus. Por quê? Porque aquilo que estava na tua conta passou para a conta de Jesus lá na cruz do Calvário. E a partir desse momento você é herdeiro juntamente com Ele. Eu termino agora. Você lembra do que eu falei? Que a partir do momento que ele sentou à mesa com ele foi recebido como filho, ele não era empregado. Ele não era filho do amigo, ele era filho real. Que é isso? Nada mais, nada menos do que adoção. Você não tinha direito, mas agora, quando é guiado pelo Espírito de Deus, você pode dizer: Ah, papai. Meu pai, eu era inimigo e agora o que eu sou? Eu sou filho, então eu não posso reclamar. Eu estou sentado na mesa junto com ele. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade de ouvir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu aleluia. Família presídio de ordem aí, amém? E estado conosco nessa noite. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. E você encontra nessa noite uma grande alegria no nosso coração. E cada um de vocês conosco. O pastor presídio de ordem falou algo bastante interessante ali, né? Onde nós estávamos e onde nós estamos, né? Tudo muda quando nós conhecemos a Jesus. Nós estávamos no Natal, pastor, com o pastor Marcos, e aí ele, não sei se a Paula cumpriu o ano já tinha saído, aí o pastor Marcos chamou a família, reuniu. Natal geralmente é um momento de fartura, né? Tinha muita comida, tinha tudo lá. E aí o pastor Marcos falou que foi entregar uns queijos para uma pizzaria. E aí ele falou: gente, isso aqui vocês não sabem. Eu fui entregar uns queijos hoje para uma pizzaria. E quando eu cheguei lá, Deus me deu uma oportunidade de conversar com os donos do local onde eu estava. E aí eu falei com eles: ó, como Deus é bom, né? Hoje eu estou vindo trazer alimento que vocês fazem as pizzas, fazer tudo. Mas há muitos anos atrás, eu passava aqui com uma sacola na mão, esse mesmo caminho, existia ali uma pizzaria, alguma coisa de alimento. Eles julgavam o resto das pizzas no lixo. Ele falou: eu vinha, revirava o lixo e comia as pizzas que estavam jogadas no lixo. Então, da onde a gente veio e aonde Deus nos colocou? Um menino que comia a pizza no lixo, hoje estava entregando alimento para quem saiu. Alguém que comeu o resto que sobrou do sopro, né? Ele fala: talvez ele viveu, era o filho mais velho, e falou: eu fui o filho mais velho. Então muitas coisas nem meus irmãos sabem. Quem saiu das pastelarias, e aí caiu os pastéis no chão, e ele vinha colocar os pés em cima dos pastéis que caíram no chão. Aí pedia a moça no computador. Quando ela ia buscar água, ele falou: a gente ia catar os pastéis correndo e comia correndo. Comia aquilo tudo correndo, pedaço de fruta podre, né? Aí meu pai fala muito isso. O pai, quando a gente entra no pizzaria, o pai fala assim: meu filho, como que a gente era tão miserável naquela época? Hoje você entra na pizzaria, você fala com a moça: faz aí 10 pizzas aí, desce as 10. E naquela época, se nós juntasse os irmãos, tudo, os 9
Nós não tínhamos condição de comprar uma fatia de pizza, se juntasse todo mundo. Mas olha aonde Deus nos colocou. Deus, tu és fiel. Eu lembro, ele falou assim, ó. Aleluia. Eu lembro que tinha capitão da polícia, ele falou lá, o Marconi é capitão da polícia. Mas o Marconi não tinha chinelo, não tinha tênis, não tinha calça e não tinha camisa. Ele muitas das vezes vai saía e o Marconi vinha peladinho atrás, porque ele não tinha roupa. Então ele andava peladinho atrás daqui. Aí o menino que andava peladinho hoje é capitão da polícia. Ele, o rapaz que comia comida no lixo, hoje entrega queijo de Barbacena, região, Santo Dumont, Juiz de Fora, deixa comida nesse lugar. Mas eu era o menino que comia lixo. Aí ele falou do meu pai, o Max, ia lá pegar aqueles Danone vencidos, o menino comia aqueles trem tudo vencido lá, né? Então, aonde eles estavam e aonde Deus colocou. Aonde você estava e aonde Deus te colocou. Aonde você está agora, né? O que você viveu para chegar até aqui. Talvez você estava lá na terra do esquecimento, mas o rei que é Jesus se lembrou de você. No momento que a gente achou que estava esquecido de todos. Eu gosto de lembrar o texto que Isaías fala: eu, Senhor, não me esquecerei de você, porque eu tenho o teu nome escrito na palma da minha mão. Se você está aqui hoje é porque Deus não se esqueceu de você. Deus se lembrou de você. E Deus não se lembrou de você porque você está agora treinando. Deus se lembrou de você quando você estava mal. Quando talvez para a sociedade você era aquele cachorro morto. Talvez você nem pensou que era um cachorro morto, mas alguém olhou para você e falou: ele tem o mesmo valor de um cachorro morto. Ela tem o mesmo valor de um cachorro morto. Mas alguém lá de cima se lembrou de você. Alguém sentado na mesa do rei se lembrou de você. E disse assim: ó, você pode até não ter valor para quem está do teu lado, mas para mim você tem um grande valor. Porque uma alma, você conhece o texto, vale mais do que o rei, do que o mundo inteiro. Então, quando alguém olhou para mim ou para você, quando nós estávamos no mundo lá fora, e disse assim: você não vale nada, Jesus olhou para mim e para você e disse: você vale mais que o mundo inteiro. Vale mais que o mundo inteiro. O ano vai se findar. Eu agradeço a Deus por todas as oportunidades que me foram concedidas. Agradeço a Deus pelo meu pastor, pelo professor, né? Eu tive no bairro São Pedro, falei sobre liderança, sobre essas coisas. Falei: gente, eu posso pregar mais benefício, posso ter mais vida, posso ter mais vida. Mas a hora de perder vida, primeiro o meu pé vai depois. Porque a autoridade dele é muito maior que a minha. Está muito além da minha autoridade. Primeiro o pé dele pisa, depois pisa o meu. Todas as oportunidades que você vê aqui, ó, o X não vê o TV. Pode dar oportunidade para o irmão, pode dar oportunidade para o irmão, pode chamar o irmão. O John falou comigo dos livros, eu pastor, pode deixar o John inicial do livro. Autoridade. Quem não serve para ser liderado nunca vai ser líder, porque você não sabe o que está debaixo da liderança. Quem não serve para ser liderado, você nunca vai ser líder. Nunca vai ser. Mas se você serve para ser liderado, o dia que Deus te chamar para uma liderança, você vai ser um grande líder. Vai ser um grande líder. Eu não posso finalizar o nosso último culto desse ano, porque quarta-feira vai ter o culto na sede, mas aqui no bairro que sabe, no nosso último culto, eu quero fazer um pedido, né? Que aí você vai dizer se aceita ou não. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus ou que quer voltar para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ou você quer voltar para Jesus nessa noite? Quando você levanta a sua mão e diz: eu quero Jesus, ou eu quero voltar para Jesus, você está dizendo aqui que o presbítero Jonas disse: olha, eu errei o ano inteiro, eu fiz errado talvez a minha vida inteira, eu fiz errado talvez a minha história inteira, mas só Jesus pode fazer algo que só Ele pode fazer. Ele oferece a você nascer de novo.
talvez você pense, né? Nascer de novo, entrar na barriga da minha mãe, não, porque tem gente que tem mãe e tem mais. Nascer de novo e nascer da água do Espírito. É Deus pegar todos os teus erros e pecados, jogar no mar do esquecimento e te dar uma oportunidade para você recomeçar do zero, recomeçar de novo, virar o teu ano, que seja com o pé esquerdo, com o pé direito, que seja caído de barriga no chão, arrastando, mas começar o ano com Jesus, começar o ano com Cristo, né? Nós tivemos agora alegria nesse fim de ano. O Paulo aceitou Jesus, está vendo os estudos. O Elias ali, ó, é novo convertido também, está passando aí pelos estudos com o pastor Elias. Nosso irmão Jader também está passando pelos estudos. Eu já quero profetizar que essas almas vão descer as águas. Glória a Deus! Né? O Paulo vai voltar à comunhão, o Elias, o Jader vai descer as águas. Não, mas você não sabe o que pode acontecer, não, irmão. Não tem dessa, não. A palavra de Deus diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eles vão descer as águas. Porque quando fez as obras do diabo na vida deles, já quebrou os correntes, já quebrou os alimões. Tem alguém nessa noite que você quer voltar, você quer refazer uma aliança com Cristo, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, refazer a aliança, voltar para Cristo nessa noite, dar um passo novamente para Jesus. O Senhor sempre vai estar de braços abertos. O que finaliza isso é quando a gente morre, enquanto a vida é a esperança, mas findou-se a vida, findou-se a esperança. Aí não adianta mais. Eu costumo dizer que o maior clamor, o presbítero John, está lá no inferno, de alguém que está clamando, dizendo: me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma chance. Você está sentindo calor aí, com o ventilador ligado? Do inferno não tem ventilador, não. Não. Se aqui está quente, imagine lá, né? Lá não é tão quente que o Rio falou: ó, manda que lá, olha aí a pontinha do dedo, coloca na minha língua. Sabe por que a gente sempre faz apelo para você aceitar Jesus? Porque o inferno é um lugar que a gente não deseja nem para o nosso pior inimigo. Eu não desejo nem que o Alexandre de Moraes, nem que o Lula vai para o inferno, um lugar tão ruim que é. De tão ruim que é esse lugar. Imagine um parente meu. Imagine um familiar teu. Imagine um familiar teu. Imagine um amigo teu. Se você quer mais falar. Tem misericórdia. Imagine. Aceita Jesus, irmão. E não dá tempo. Porque muitas pessoas vão para o ano de 2026. Mas muitas não vão, não. Muitas não vão chegar lá. Muitas vão e muitas não. E quem sabe esse não é eu ou é você, que vai fechar o olho e não vai abrir mais. Mas para aqueles que estão preparados, nós estamos igual Paulo, né? Viver é lucro, morrer é ganho. Estamos igual Paulo. Se eu fechar o olho hoje, irmão, quem fica chora. Eu vou estar sorrindo lá em cima. E não olha para mim voltar, não. Porque meus irmãos que olham para a gente voltar. Se alguém orar para mim voltar, eu vou falar com Jesus: está nos ouvidos, Senhor. Não me mande para lá de volta, não. Quem ficou, ficou. Eu vim. Amém? Se coloque de pé comigo nessa noite. Eu posso fazer Jesus diferente, né? E está aqui oferecendo ele a noite toda. Os irmãos que para casa, estão cansados, né? Tem que descansar. Amanhã tem alguns irmãos que começam aí, né? A batalha de novo, né? Que hoje eu ao igual Emanuel, que é ladrão, né? Ô, Glória, volta a comunhão também, viu, filho? Conserta a vida aí, né? Volta a comunhão, você está fazendo falta na nossa banda aí. Amém? Junto com a noite, vou falar a noite, tá bom? Já estou profetizando. Glória a Deus. Irmãos, oremos, soberano Deus e eterno Pai celestial. Em nome de Jesus, ó Deus, coloque a mão, ó Pai, no coração de cada um dos meus filhos nesta noite, e que essa oportunidade, ó Pai, possa ser concedida mais vezes à vida dos teus filhos, ó Deus. Porque nós não desejamos, ó Pai, que nenhum se perca, mas nós desejamos que a salvação alcance a cada uma dessas pessoas que aqui se encontram e aquelas que estão lá fora também. Porque o Senhor nos chamou, ó Deus, para tirar almas do inferno, ó Pai, e levá-las para o céu, para saquear
queremos agradecer a todos os nossos visitantes pela vossa presença. Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê um feliz ano novo. Amém. Glória a Deus. Vamos ao menos 6 que trabalham no Pontilhão, porque quarta-feira é o culto de passagem do ano, conforme disse o Elias. Vai começar às 20 horas, tá bom? Até gostaria de saber quem pretende e quem não vai no seu manifesto não. Quem pretende ir para o culto de passagem do ano do Pontilhão? Gente? Deus com ele, fala, essa verdade, ele pode papel. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, irmãos, terça-feira nós estamos tendo oração de estudo. O Elias e o Paulo Roberto estão participando. Quarta-feira é o culto passagem do ano lá no Pontilhão a partir das 20 horas. Depois do culto tem a Santa Ceia. Depois da Santa Ceia tem uma janta que a sede está pedindo ajuda das congregações aqui da cidade. Qual vai ser o cardápio do alimento? Arroz, salpicão, saladas de alface com mais cereja, manga, uva, coxa e contra-coxa, linguiça, pernil, assado. E foi pedido ajuda de cada congregação. Eu achei interessante que eles consideram a congregação do Mensado uma congregação bonita, viu? Viu 10 quilos de arroz para a congregação do Mensado. Teve só Mensado e São Pedro que vai com arroz. 5 quilos de coxa contra coxa, 2 refrigerantes, 2 quilos de uva, 3 quilos de pernil. O membro daqui já deu uma ajuda. Vamos ver se vai aparecer mais. Glória a Deus. Irmãos, quinta-feira não tem trabalho marcado. Sexta-feira nós estamos reunião com os membros. Tá bom? Os membros de comunhão, sexta-feira. Sábado também não tem trabalho marcado. Domingo, 8h30, nossa escola bíblica dominical. Nós estamos com a revista nova. Já estamos distribuindo para aqueles que frequentam a escola dominical, que são membros aqui da igreja, tá? Nós estamos pedindo a lição, a quantidade limitada. Essas lições que eu pedi para aqui, a notinha dela é R$401. E os irmãos que não têm pagado revista, há um jeito de pagar lá. Tá bom, irmãos? A de aluno é R$10, a de professor é R$14. Glória a Deus. E à noite, irmãos, culto por Santa Ceia do Senhor, domingo à noite. Tá bom, irmãos? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos ter nosso desejo de oração. Minha frente, a Zilda fez aniversário essa semana. Vamos orar pela Zilda, para Jesus guardar a vida da Zilda. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma linha de oração, quiser vir aqui, pode vir. Conta para Jesus, onde é a tua cruz. Confiamos no Senhor. Ao te desanimo, transforma a tua cruz. Porque tu precisa contar para Jesus. Sai, 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 novo poder.
agradecemos, Toca, meu Deus, Pai, a pela planta vida dos dos pés, a teus planta da filhos. cabeça, Aqui se repreende encontram toda nesta a noite. enfermidade. Agradecemos pela vida da irmã Zilda, ó Pai. E o Senhor Em nome de Jesus, meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida do Elias. Toca, Jesus, a planta dos pés, a planta da cabeça. Repreende, ó Deus, toda a enfermidade. No nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, repreendemos agora toda enfermidade. Em nome de Jesus, meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida do presbítero John, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, toca, Jesus, essa energia, Pai. Repreende, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ainda que a medicina não tenha cura, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Dá vitória no nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida do teu filho nesta noite. Toca, Jesus, a planta dos pés, a planta da cabeça. Repreende, ó Deus, toda a enfermidade, tudo aquilo que não convém da tua parte, da tua vontade. Dá vitória no nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, coloca a tua mão sobre a vida do teu filho nesta noite. Toca, Jesus, a planta dos pés, a planta da cabeça. Repreende, ó Deus, toda a enfermidade. Pois a tua palavra diz que o Senhor possa a tua obra aperfeiçoar, e que o Senhor venha aperfeiçoar a tua obra na vida de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, repreendemos a enfermidade, repreendemos toda insônia mal que vai sair da autoridade do nome de Jesus. Ouvimos, ó Senhor, a tua palavra aproximada. Glorifica o nome do Senhor. Leva-nos em paz para nossas casas. Nos dá hoje uma vida, Senhor. Nos livra de acidentes, de dores de dor. Abençoa o retorno, Pai, para nossas casas. Dá-nos noite de paz. E abençoa-nos hoje para sempre, em nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o Deus nosso Pai, e a comunhão do nosso sangue, do Espírito Santo, da livramento, da vitória. Amém.